de pesquisas psicobiofísicas, neste sábado, 11 de janeiro de 2025, temos a satisfação de apresentar a nossa segunda palestra deste ano, né? E o apresentador, né, está aqui ao meu lado, né, é o nosso amigo Ronaldo Dantas Lins, né, que ele tem uma ampla formação, né, além de parapsicólogo, né, professor de pós-graduação do Instituto, também é médico, é matemática, advogado, astrônomo, tem várias formações. Né? E hoje ele... Torcedor do esporte. E também tem esse problema, né? Torcedor de um time aqui de Recife. E o tema que ele vai falar hoje vai ser sobre as funções psíquicas inibidoras. Então, é um tema que só um matemático, né, poderia formular, né? Porque tem alguns fenômenos incomuns da mente humana, né, os fenômenos paranormais, e existem modelos matemáticos que, né, procuram, né, entender o modus operandi, né, desses fenômenos. E aí, né, o Ronaldo desenvolveu esse modelo, modelo de funções inibidoras, né, que existe, né, tanto para fenômenos objetivos quanto fenômenos subjetivos, que ele vai nos explicar detalhadamente, né, o seu modelo, como eles operam, né, como eles podem operar. Por favor, a palavra é sua. Bom dia. Nós vamos traçar uns comentários sobre as funções psicoinibidoras, que foi um trabalho realizado inspirando-se nos trabalhos de Geraldo dos Santos Sartres e Horta Santos, que já nos trabalham entre nós, em que eles propuseram algumas funções que, de certa forma, relacionavam-se com o psigama. E, lendo esses trabalhos, disse, por que não tem algo correspondente em psicar? E uma proposta nossa, na década de 90, foi exatamente propor a existência de outras funções inibidoras fora as funções relacionadas à psigama. Pode a projeção? Com licença. Está vendo o slide? Não, está não, porque eu não compartilhei. Eu passei 15 minutos para entrar. Tocar, ninguém entendeu. Poxa, não entendeu, não. Acho que você trocou a cigarra errada. É a cigarra de carro. Eu não tenho nervoso, eu estou bem nas duas. Então, vamos ver agora. Consegue ver agora o slide? Ok, vamos colocar... Começou ou não, senhor? Fazer a projeção. Deixa eu chegar um pouco mais alto. Pulou um. Só foi. Só em relação ao simpósio, porque esse trabalho foi um trabalho que representou o simpósio. Só da já segundo. Certo. Uhum. Nós vamos começar o nosso comentário falando sobre o princípio da não localidade. Nós, no mundo ocidental principalmente, temos a percepção da realidade como constituído por partes separadas. E a proposta do princípio da não localidade é que os componentes do universo, de certa forma, estão interrelacionados, formando como uma estrutura única, como um todo. E esse detalhe é que é fundamental para a compreensão de certos fenômenos. Para Kant, por exemplo, o espaço e o tempo não existem lá fora, mas são componentes da mente humana. Nós, ao apreendermos a realidade, colocamos com a nossa mente o espaço e o tempo para poder compreender essa realidade. Então, para Kant, não há essa diferenciação. Os objetos não estão separados.
estão, de alguma forma, interconectados. O espaço e o tempo, para Kant, são estruturas a priori na nossa mente e que colocamos na realidade. Jobim tocou no ponto, e eu tinha dito que na nossa conversação nós iríamos tocar nesse aspecto, do paradoxo Asai-Podolsky-Rosen. E no que consiste o paradoxo Asai-Podolsky-Rosen? Por exemplo, se você forma um par de partículas, tem o elétron e o pósitron. O pósitron é uma partícula que tem praticamente a mesma massa e a mesma carga do elétron, só que com sinal trocado. O elétron negativo e o pósitron seria positivo, seria a antipartícula do elétron. E eles são partículas que têm o spin complementar. Spin é uma unidade que, de certa forma, podemos, de uma forma assim, você imaginar a rotação. Então, se um elétron roda do sentido da esquerda para a direita, o pósitron rodaria correspondente rodaria da direita para a esquerda. Seria o spin mais o meio, o spin menos o meio. O interessante do paradoxo Asai-Podolsky-Rosen é o seguinte: se você, por mais distante que separe o elétron e o pósitron, se você inverte o spin de um deles, a outra partícula, também inverte o seu spin, porque a soma tem que estar zero. Então, se faz mais um meio, vira menos um meio. Se ele mudar de menos um meio para mais um meio, o outro elétron também muda. De forma que a soma continua zero. Mas o mais interessante é que essa mudança ela é instantânea. Mesmo que esteja um ano-luz de distância, esse par um do outro, quando você muda o spin no local, a um ano-luz de distância, a outra partícula troca o seu spin. Como que ignorando praticamente o princípio da relatividade e limite da velocidade de propagação das interações. Esse está discriminado, né? Pelo menos aparentemente parece contradizer o princípio da relatividade de Einstein. Bem, Pinocchio nos lembra que com uma aperfeiçoamento de tecnologia foi possível a Alan Aspect, Philip Granger e Gerard Hollinger demonstrarem a veracidade das previsões da mecânica quântica em relação praticamente ao paradoxo Asai-Podolsky-Rosen. Isso, entretanto, ele fez não com um par elétron-pósitron, mas com uma pareia de Luxons. Com relação às existências. Assim, para explicar o paradoxo CPR, David Bohm postulou que as duas partículas formavam um todo indivisível e que o paradoxo era uma consequência da suposição errônea de constituírem entes distintos. Bohm, inclusive, fez um paralelo, né? Uma comparação, uma analogia, para podermos entender. Imagine um peixe em um aquário. E duas câmeras. Uma câmera pegue o aquário de frente e outra pega o aquário lateralizado. Suponha que você ignore a existência da realidade do aquário. Você tem como elementos para seu estudo as imagens que são captadas nas duas posições. Quando o peixe se mexe, a câmera que mostra ele lateralizado mostra fazendo um movimento. E, correspondentemente, no mesmo instante, a câmera que pega o peixe de frente vai ter um movimento correspondente a essa alteração. Se você não conhece a realidade do aquário, vai interpretar que a estrutura do peixe numa posição interage com outra estrutura, que seria o peixe na outra posição, instantaneamente. E teria uma propagação de informação que extrapola os limites propostos por Einstein.
O que acontece é que, na realidade, essas duas imagens constituem o mesmo objeto, e não dois objetos. Então, não há uma contrariedade do princípio do limite da velocidade de propagação da teoria de Einstein. O erro está em interpretar as duas partículas do par positão, elétron, ou dos fótons, como sendo objetos distintos, quando, em realidade, constituiria o mesmo objeto. Ou seja, não há um sinal de velocidade infinita deslocando no espaço. Ok? Já falei. Volta, slide, volta, por favor. Eu comentei. Mas deixa eu ler ele novamente. Certo. Que não há um sinal de velocidade infinita deslocando no espaço entre as duas partículas. Mas o que nós temos é uma falsa impressão de que se constitui em partículas distintas. Mas essas duas partículas, em conjunto, constituem um nível de realidade mais profunda, constituem um mesmo objeto, que é visto sob perspectivas diferentes. Aí, no trecho, é exatamente aquilo que eu descrevi. A imagem de um aquário, com um peixe dentro, visto de duas câmeras em ângulos diferentes. Quando o peixe se mexe, evidentemente que as duas imagens vão se mexer. E se interpreta como sendo objetos diferentes, vai ter a impressão que houve uma propagação instantânea. Enquanto, na verdade, nós temos o mesmo objeto sendo percebido por ângulos distintos. Ok? Vá para frente. O fenômeno paranormal, tanto psi-gama como psi-kappa, parece efetuar-se através dessa realidade mais profunda, que ele chamou de realidade implícita, em que o conteúdo paranormal, ou a interação psicocinética, entre o agente psi e o objeto-alvo, se dá não por propagação de um sinal através do espaço-tempo, mas sim pela percepção e pela ação momentânea de propriedades sistêmicas, explicitadas através do agente psi e observadas por indivíduo na condição usual da ordem explícita, chamada ordem desdobrada. Aí temos o seguinte, como eu falei, o trabalho que nós fizemos é baseado em propostas do Geraldo Sartre e do Horta Santos. Geraldo Santos Sartre iniciou a seguinte assertiva, que denominou de primeira lei da parapsicologia, e vamos trabalhar em cima dela. Essa primeira lei da parapsicologia define que o aparelho psicológico não está restrito aos limites físicos do sistema nervoso, preenchendo, sim, todas as regiões do espaço-tempo, independentemente das grandezas das medidas de distância e de tempo. Ainda segundo Sartre, podemos retirar desta primeira lei da parapsicologia dois enunciados, que seriam dois corolários. Tá? O primeiro corolário é que, ou seja, que é uma consequência da primeira lei da parapsicologia, é que o aparelho psicológico contém potencialmente todas as informações obteríveis do espaço-tempo, independentemente das grandezas de distância e de tempo. E, considerando que parte do espaço e tempo se encontra ocupado pela matéria e energia, temos um segundo corolário, que o processo parapsicológico de aquisição de conhecimento pelo aparelho psicológico não é afetado pela presença da matéria ou campos físicos que se situam entre a fonte de informação e o sistema nervoso. Okay? Estes dois corolários, de certa forma, relacionam-se com a obtenção de informações por meios paranormais, vinculando-se, portanto, aos fenômenos de natureza psíquica. No ano de 1995, eu propus, baseado nesses princípios enunciados por Sartre, baseados nele, um terceiro corolário. Seria o seguinte, que o psiquismo possui o potencial de agir sobre o mundo físico sem necessidade de intermediação energética e material, promovendo o deslocamento de massas ou perturbações de campo energético. Este terceiro corolário
de certa forma, vincula-se, relaciona-se, não com os fenômenos de gama, como os dois primeiros colorados, mas com os fenômenos de psi-kappa. Okay? Um outro conceito importante é o de Lynch, é de que a mente, de alguma forma, encontra-se vinculado, né, com o cérebro através do sistema nervoso, e esse link possibilita a formação da captação de informações do mundo externo, fenômeno cigano, bem como esse link possibilita a ação da mente sobre a matéria, produzindo deslocamento, produzindo combustão, seria o fenômeno de telestesia ou psicocinesia, do psicado. Sartre propôs o seguinte, né? A informação ela pode ser classificada em dois tipos: a informação sintática e a informação semântica. A sintática, que é de natureza física, mensurável em bits, em bytes, não se adequa a uma região, independente do espaço e do tempo. E a informação semântica é de natureza abstrata, representativa do conteúdo do pensamento imponderável, matematicamente não real. Horta Santos afirmava, né, e a racionalização científica do sistema de telecomunicação e de transmissão de dados fundamentos da teoria da informação. E usa a equação de Shannon, que diz o seguinte: a informação correspondente ao dado estado do sistema é igual ao logaritmo na base 2 do inverso da probabilidade desse estado a ser ocupado. O que acontece é o seguinte: essa equação de Shannon, que fala da questão da quantificação da informação, não quantifica a informação. Ela quantifica, na realidade, o espaço ocupado pela informação. Ok? De um lado da equação, nós temos a informação, do outro lado, nós temos uma probabilidade, ou seja, nós temos a vinculação de elementos totalmente distintos. E ela não mede, como dizemos, a informação, que tem a ver com o significado, que é a informação semântica. Aí temos a equação que nós mencionamos, ó, I é igual ao log de 1p, que é o inverso da probabilidade de determinado evento acontecer, na base 2. Essa é a equação de Shannon, ela que, no primeiro momento, dá a impressão que está medindo a informação. Ali, o correto, em vez de I, seria Q. Seria a quantidade de informação. Bom, aí nós temos um exemplo que nos mostra bem isso. Veja bem, temos um conjunto que chamamos de W, que são das letras do alfabeto latino. Aí nós temos ele distinguido, A, B, C, D, até o Z. Ok? Se você fizer esse conjunto, computador, vai ver que ele ocupará um espaço de 28.672 bytes. Mas se, em vez de nós utilizarmos a descrição desse conjunto, nós enunciarmos o conjunto através da sua propriedade, W, letras do alfabeto latino. Ou seja, é a mesma coisa. O que você tem em cima é o que você tem embaixo. Porém, você, quando descreve a propriedade, você ocupa o espaço de 19.456. Ora, se a informação era a mesma, esse valor deveria ser idêntico. Né? Mas o que acontece é que o espaço ocupado por essas informações são diferentes. E a equação mede não a informação, mas o espaço ocupado por ela. E esse é um bom exemplo sobre isso. Na comunicação instrumental, que é o TCI, né, nós realizamos aqui no Instituto, nós temos que captação de vozes ou imagens registradas em aparelhos eletrônicos por meios paranormais. Em experimentos de TCI realizados pela Associação Nacional de Transcomunicação, ANT, houve um rigoroso controle do tamanho da amostra. Foi observado que, por mais distintas que possam ser as vozes, ou dizer coisas diferentes, o número de cabeças no espaço ocupado do arquivo foi sempre o mesmo.
Este achado experimental vem reforçar a tese de Sartre e por nós defendida, que denominamos segundo a lei da parapsicologia. A informação paranormal é de natureza semântica e não sintática. O maior exemplo disso é, por exemplo, a questão da xenogrossia, né? Que você, quando pensa num objeto, pensa numa casa, né? Se o indivíduo ele fala japonês, ele não vai dizer casa, vai dizer ie. Se ele fala inglês, vai dizer house. A sintaxe é a forma como é escrito. Mas a semântica é a ideia. Então, não importa que seja um japonês captando o pensamento de um brasileiro. Ele vai captar não a palavra casa. Né? Ele vai captar a ideia da casa e vai traduzir com a sintaxe dele, que é a sintaxe do japonês. Ele vai dizer ie e não casa. Né? Mas o fundamental aí é que o que é transmitido é a ideia, é o significado, é o conteúdo. Ou seja, o fenômeno paranormal, a telepatia, a clarividência, são fenômenos que transmitem um conteúdo, uma informação semântica e não sintática. Sartre propôs a existência de uma função cognitiva inibidora, que ele chamou de FI. Essa função bloquearia o acesso simultâneo ao corpo cerebral de todos os fluxos aferentes, não permitindo uma desorganização da consciência. A função FI seria praticamente o quê? Veja, nós aprendemos no dia a dia, estamos lendo um livro, estamos ouvindo uma palestra e aquela informação vai captando. Só que nós vamos depois ler outros livros, ouvir outras palestras e existe uma limitação na nossa mente, né, para a guarda da informação. É necessário, então, que haja um bloqueio de certos conteúdos para que abra espaço para que outros conteúdos advenham. Esse bloqueio é dado por um mecanismo que o Sartre propôs chamar-se de função FI. Então, seria o processo inibitório da quantidade de conteúdos que se aprende, porque senão não conseguiríamos comportar toda essa informação na nossa mente, ok? Então, esse é um mecanismo existente no processo de apreensão da realidade dos processos comuns, normais. Percebe e seleciona semanticamente informações que são características dessa função FI. A primeira característica é que percebe e seleciona semanticamente informações sintáticas que possam associar-se semanticamente aos conteúdos da consciência. Ademais, age nas vias aferentes de entrada do sistema nervoso, estando, portanto, associado à estimulação do ambiente local, bem como é desempenhado pelo sistema de ativação reticular ascendente, que se encontra, é uma estrutura que se encontra no tronco cerebral. Assim, a função FI é um mecanismo mente neuronal que atua eliminando as informações sensoriais desnecessárias, que produziriam uma sobrecarga na estrutura psíquica. Grande parte do que aprendemos é eliminado para possibilitar o arquivamento de novos conteúdos. Essa eliminação é dada pela função FI. Substituído. Sim, eliminado. Horta Santos, por sua vez, baseado na função FI de Sartre, propõe a existência de um fator de repressão denominado função Rho, que é também uma função cognitiva inibidora. Só que essa função impede que tenha acesso à consciência às informações universais, referidas na primeira lei da parapsicologia. Essas informações são sistematicamente gravadas no corpo cerebral, diretamente, sem atingir as vias sensoriais. Ou seja, o que é que Horta Santos está propondo? Que todo ser humano teria a capacidade da telepatia, de captar informações da mente de outras pessoas, bem como da realidade em geral, que é o processo de telepatia e o processo de clarividência correspondentemente. Mas o que acontece? Imagine se você tivesse a capacidade de captar o conteúdo da mente de todas as pessoas. Seria impossível. Então, é preciso que haja uma inibição dessa capacidade de captação de conteúdos psicânicos. E essa inibição é dada através desse mecanismo que ele chamou de função inibidora Rho.
ok? Então, a função phi tem a ver com o processo de aprendizagem usual, clássico, comum, enquanto que a função rho inibiria o processo de psi-gama. Ou seja, a proposta é que a função paranormal seja não de natureza ativa, mas mais um processo passivo. Ou seja teoricamente, todo ser humano teria a capacidade de captar o conteúdo da mente de outra pessoa. Mas isso não acontece porque temos um mecanismo chamado fissão psíquica Rho, inibidora Rho, que bloqueia essa capacidade e a inibição da função inibidora é que possibilita a deflagração do fenômeno paranormal. Tá? Ok, não, você falei. Vamos para frente. Bem, em 1995, baseado em Horta Santos e Sartre, né, na função phi e na função rho, propusemos a existência de outras duas funções, que eu chamei de função pi e função tau. Eu chamei pi e eufonia com phi. Como nós comentamos, as funções phi e rho têm a ver com a entrada de informação no sistema nervoso. Enquanto que a função pi é um mecanismo que tem a ver com a saída, com a eferência, saída de informação, de impulsos do sistema nervoso. O que acontece é que há uma tensão no sistema nervoso, tanto a nível central como a nível periférico. E essa tensão provocaria, de certa forma, espasmos, convulsões, se não houvesse um processo de inibição. A estrutura reticular ascendente, ela é ativa, estimula o sistema nervoso. Isso, o que acontece? Consequentemente, se não houvesse um mecanismo que inibisse essa excitabilidade, estaríamos todo o tempo tendo um processo de espasticidade, como se estivéssemos tendo uma crise convulsiva, ok? Como se fosse todo epilético. Mas isso não acontece. Por quê? Porque existe um mecanismo cerebral, né, mental, que inibe essa saída de informação descontrolada. E esse mecanismo é o que chamamos de função psíquica inibidora pi. O tronco cerebral possui uma porção, como falei, real central, denominada formação reticular, que pode ser dividida em duas zonas: a potente formação reticular facilitadora, que é estimulante, e a menos potente formação reticular inibidora. E há um contrabalanceio dos dois. A formação reticular facilitadora recebe aferências, entradas do córtex motor, principalmente a área motora pré-central, núcleo da base, cerebelo, controlando a atividade dessa formação. Sem a influência controladora proveniente de estruturas superiores, a formação reticular facilitadora será liberada e, consequentemente, ocorreria o aumento das descargas descendentes que agem sobre os centros medulares, produzindo a espasticidade que nós formulamos. Dessa maneira, a função π impede que os impulsos eferentes, ou seja, de saída do sistema nervoso, provenientes principalmente da formação reticular facilitadora e inibidora, promovam rigidez, espasticidade ou seus equivalentes sobre o organismo. A função π apresenta as seguintes características. Primeiro, ela controla ou suprime a atividade eferente, de saída, excitatória, glandular, motora, estriada, lisa e cardíaca. Ademais, ela age nas vias eferentes do sistema nervoso, ou seja, vias de saída, e é desempenhada pelo córtex motor, núcleos da base, cerebelo, hipotálamo e sistema límbico. Ou seja, estamos descrevendo as estruturas encefálicas que estão vinculadas com a função π. O sistema nervoso possui, por sua vez, uma atividade implícita permanente, que deve ser bloqueada por algum mecanismo que nós denominamos de função psíquica inibidora tau. É um paralelo com aquilo que Sartre e Horta Santos fizeram. Sartre falou na função phi, que é do processo de aprendizagem clássica normal, enquanto que a função Rho tem a ver com os fenômenos de psicama,
né? Porque, como eu expliquei, se não houvesse uma inibição, estaríamos captando o conteúdo da mente de várias pessoas ao mesmo tempo e isso seria bem descontrolado. A proposta é que, da mesma forma que Alta Santos e Sartre propuseram que, teoricamente, todos teriam a capacidade de produzir fenômenos de psi-gama, e isso não acontece porque é um processo inibitório, também propomos que todos, teoricamente, teriam a capacidade de interagir psicocineticamente com o meio ambiente e deslocar objetos, procurar produzir combustão espontânea também desses objetos. Mas assim não ocorre. Não ocorre por quê? Porque há um mecanismo de inibição desse link. Esse mecanismo seria a função inibidora tal. E aí nós temos algumas características da função inibidora tal. Ela é de natureza neurológica ou psíquica. Impede a manifestação das interações universais implícitas na primeira lei da parapsicologia e explicitadas no terceiro corolário dela decorrente. Bem como a ação da função psique-inibidora tal é exercida pela própria atividade referente através de estruturas neuronais superiores no sistema reticular ascendente. Os fatores circunstanciais deflagadores de fenômenos paranormais favorecem a formação de um processo inibitório cortical, que, ao se intensificar, promove a liberação de estruturas subcorticais, livres da ação treinadora superior. Ocorrerá a psicocinesia quando houver uma inibição da função tal, promovendo o desbloqueio do link mente-físico. Então, ou seja, a proposta é que os fenômenos paranormais são processos pelo qual ocorre a inibição das funções inibidoras. Se ocorre o processo de inibição da função Rho, teríamos a função de psi-gama. Se ocorre a inibição da função inibidora tal, ocorreria os fenômenos de psi-kappa. E é exatamente essa a conclusão que chegamos. Os fenômenos paranormais são deflagadores são deflagados por inúmeros fatores, muitos dos quais ainda são desconhecidos. O que apreendemos não é a realidade, mas a interação homem-método-objeto. Desta feita, o observador é parte integrante, ativa do fenômeno e não mero espectador. Os fenômenos psi-gama e psi-kappa são apenas formas de apresentação da interação agente-psi, meio-observador, via determinado método. Os fenômenos paranormais parecem, de certa forma, efetuar-se através dessa ordem implícita, onde o conteúdo paranormal ou a interação psicocinética não se processa por propagação de um sinal na estrutura espaço-tempo. Daí não depender do espaço e do tempo, mas sim pela percepção ou ação de holopropriedades explicitadas através do agente psíquico. A verdadeira informação, a que expressa o significado, independentemente de qualquer roupagem, é a semântica. A forma de mensurar a informação sintática não afere o conteúdo informacional, como já mencionamos, mas tão somente o espaço ocupado por essa informação. Ademais, a informação paranormal parece ser de natureza semântica e não de natureza sintática. É uma das conclusões. Na ordem, o conteúdo paranormal da natureza semântica não parece ser transportado por fluxo energético. Processo que se dá de ordem implícita. Daí a independência do fenômeno paranormal, do espaço e do tempo. Tudo se passa como se a mente apresentasse 4 funções inibidoras, com as seguintes características. Essa é a conclusão que chegamos. A função Phi atua eliminando as informações sensoriais desnecessárias. O seu bloqueio promove o surgimento de confusão mental. A função Rho impede o acesso à consciência das informações semânticas universais. O seu bloqueio seletivo produz o fenômeno de psi-gama. A função Pi inibe os impulsos referentes do organismo de natureza endógena ou exógena. Sua inibição cria um estado de espasticidade, secreção glandular, etc. E a função Tau inibe o link mente-matéria,
evitando a interação no local, referida no princípio de não localidade. Seu bloqueio liberaria o referido link com a deflagração dos fenômenos de psi-kappa. Ok? E, no final, acrescentamos, que depois vai mandar para o grupo, né, as referências que poderão depois ser consultadas. Expomos, e agora nos expomos. Vamos partilhar para começar a parte aqui. E voltamos aqui. Ficou meio deslocada aquela, mas tudo bem. Não sei se alguém tem alguma pergunta, né? Mas, assim, eu tenho uma consideração. Eu acho que me corrija se eu entendi diferente. Então, você falou, você fez uma comparação antes, no início, com o paradoxo, né, FR, né? E você tem lá duas partículas, duas fótons, né? E aí, independente da velocidade, né, com a alteração da rotação do spin dele, o outro, instantaneamente, né, ao mesmo tempo, ele... Então, haveria uma comunicação, entre aspas, né? E ela seria instantânea e poderia até ser acima da velocidade da luz. Porque funciona como se fossem esses dois objetos que são percebidos como dois objetos, é como se ele nem a realidade, um nível da realidade mais profunda, constituísse um mesmo objeto, e não dois objetos. Aí esse objeto, né? Agora voltou aqui, só um. Perdemos a câmera. Ficamos com a câmera. E agora perdemos tudo, né? Deixa eu ver aqui a configuração. Deixa eu voltar, mas só continuando, enquanto eu configuro aqui a câmera. Voltando, né? Então, o que você fez colocar, né, mostrando a ideia de David Bohm, e aquilo ali, na realidade, as duas partículas é um conjunto só, né? Não há uma entidade só. Né? Aí, mas aí, por comparação, por exemplo, com a gente psi, quando está atuando sobre um objeto produzindo movimento, na verdade, ele e o objeto constituem uma entidade única. Não haveria um deslocamento de energia. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Mas eles formam um contexto único. A pergunta que eu faço é isso. Nesse modelo, né, quando um agente psi, popularmente dito paranormal, né, ele influencia um objeto, ele loca um objeto. Então, naquele momento... Como se ele, o objeto, fosse um objeto único. Não há fluxo energético. Isso. Daí, independente do espaço e do tempo. Aí eu pergunto, esses modelos que você colocou, né, inicialmente propostos por Sartre, né, questão do Phi, Horta Santos, Rho, e você, Phi e tal, né, Horta Santos e Sartre, né, para a parte de fenômeno subjetivo, né, fenômeno psíquico, e você para o fenômeno objetivo, né, psíquico. Como é que a gente pode falsear esse modelo? Porque a gente pode... Aí a tarefa para o engenheiro. Porque o primeiro tipo de modelo, né, é aquele modelo descritivo, né, que a gente procura, poxa, aquilo ali funciona de um jeito, né, eu vou tentar descrever. Né? Mas, assim, um modelo, né, é assim que... a etapa seguinte seria procurar falsear, ou seja, mostrar que aquilo ali não funciona, mas... E aí demonstrar, não, ele funcionou, né? Mas eu tentei de alguma forma... É o seguinte, por exemplo, o fenômeno paranormal existe, está ali. Né? E ocorrem certas interações que aparentemente parecem extrapolar o limite de propagação das interações, como acho propôs. Porém, o próprio fato de existir um fenômeno paranormal já funciona como um processo de responsabilidade. Não, o fenômeno existe. E essa percepção de que depende do espaço e do tempo, na verdade, decorre do fato de aprendermos a realidade de uma forma que não é adequada, como entes separados.
E isso se dá e parece confrontar com esse princípio einsteiniano, mas não se confronta, porque não há um fluxo de energia e informação. Constitui um objeto único. É como uma percepção diferente do peixe no aquário sobre ângulos diferentes do mesmo objeto. Entendeu? É uma perspectiva nova, né? De ser um conjunto só, né? A mente do paranormal e o objeto que, no caso, se deslocou, né? Isso. E, em princípio, você capta o conteúdo da outra mente, porque a sua mente e a mente do outro não são mentes separadas. No nível mais profundo da realidade, as mentes estariam, de certa forma, conectadas, relacionando-se, formando como que um objeto único. Walter, tem alguma consideração que quer fazer? Eu quero jogar por último. Guaraci? Olha, há tempos atrás, eu fiz um trabalho sobre espaço e tempo no nosso instituto. Muito bom, aliás, de passagem. Algumas pessoas não compreenderam, né? Mas por problema delas, não por seu problema. O seu trabalho foi muito bem feito e muito interessante. Muito obrigado. Então, quando eu passei para falar, você disse, cuidado do assunto. Você está entrando numa área muito pantanosa. Eu não tempo, tenho, né? isso. Hipótese. E depois de explanar, quem me ajudou muito foi o doutor Igor Silva Araújo, muito inteligente, tá bom? Eu ficava sugando os conhecimentos dele. Então, veja bem, então, depois que eu fiz a explanação para mim, teve um ex-professor de histologia, não sei quem convidou, ele disse a mim que parecia mais um colchão de retalhos. João Mir, você consegue ampliar um pouco a câmera? Ela está focada muito na televisão e no coisinho de água aí. Eu estou tentando ainda, essa é uma câmera nova, eu ainda estou tentando aprender, mas por enquanto não dá, mas vamos lá. Então eu disse a ele, o senhor não é digno de debruçar-se sobre essa colcha de retalhos. O senhor foi um professor medíocre de histologia, cheio de casca, produção, ele arretou e disse, vamos ver. Você lembra disso? Bem, e, na realidade, tudo isso que você expôs são criações, são determinações, mas, na realidade, o tempo e o espaço ainda é um enigma. Porque eu classifico os fenômenos em mim. Beleza, boa. Pequeno porte, médio porte e grande porte. Boa. E procuro solucionar os eventos que sempre ocorrem no nosso... Eu pergunto a você, Bruno, com todo esse conhecimento que você tem, como você considera o envelhecimento? Envelhecimento orgânico, entende? E se tivesse tudo isso nessas coisas, você jamais você envelheceria. Inclusive, eu, desde rapazinho, eu já tinha fenômenos paranormais, e conheci a pessoa pela expressão, pelo sorriso, pelo andar. E depois criaram um livro chamado Corpo Fala. E com isso você se previne dos maus caráteres, dos invejosos, tudo mais, que você só é invejado como você tem mal. E, até então, graças a Deus, o fenômeno tem surgido em mim e eu tenho me protegido com bastante obediência. O envelhecimento, aí, na verdade, tem um sentido, o significado que trouxe com a maturidade. Porque, normalmente, quando se fala com o termo envelhecer, se liga logo, obviamente, a questão de doenças e tal, mas não aparece, porque, juntamente com o processo progredir da idade, vai todo um processo de amadurecimento.
Então, nós aqui hoje, percebemos a vida, a realidade, de uma forma diferente, como temos percebido na infância, na adolescência. Agora, veja bem, a semana passada, eu estava numa rede, já bem vestido, e quando eu levantei, Uma rede informática ou uma rede deitada, a rede deitada, que é uma descoberta indígena. E quando eu me levantei, essa perna ficou totalmente mole. Eu não sei se é a pressão da perna na rede. É proteger a circulação. E ficaram, minha esposa assustada, e foi para o português. Eu passei 3 dias fazendo todos os exames possíveis e imagináveis no hospital português. Hoje eu fui no novo, foi até lá, na sala. E todos os meus exames deram igual bons, exceto a ureia. Eu preciso tomar mais água. Então, eles acham que eu teve uma... Mas a creatinina está boa? Não, ficou boa. Porque a ureia e a creatinina tem a ver com a função renal, mas o mais importante é a creatinina. Porque se a ureia é alterada, vai ser a creatinina, está em torno 0,8, 0,9, possivelmente mais, talvez tenha a ver com a circulação. Exatamente. Então, eles acharam que houve uma AVC rápida. Porque todos os exames, eu tenho tudo recentemente, a semana passada que eu tenho, mas tudo normal. Só que eu tenho a coração até de menino. Normal. Eu achei espantado. Eu acho que eu tenho que a perna, e uma perna ficou forçando a circulação. Isso. E a perna mostra que não sei. Eu acho que é mais circulatório do que propriamente um AVC temporário. Estou espantado com isso. Então, pergunta a você. O que é que você considera uma pessoa normal? Todo esse conhecimento. Não, O fenômeno normais em si também. A questão da normalidade tem a ver com a não existência de patologias. O indivíduo diz normal, se não apresenta transtornos. Agora, é lógico que há transtorno temporário, como esse que você descreveu, de circulação, tal, que pode acontecer sem indicar obrigatoriamente uma patologia. Aqui tem uma injeção de errado. Isso é tudo injeção. E existe certas anormalidades, certos transtornos que acontecem, que são importantes, como um AVC, seria algo significativo, e outros que são menos importantes, um processo alérgico localizado, um déficit circulatório mais localizado, como foi o seu caso e tal. Isso não indica a normalidade, mas são alterações que ocorrem no fluir normal da nossa vida. João? Eu tenho as anotações aí. Vamos inicialmente fazer uma abordagem metafísica. Porque se falou de que tudo interage e nada existe separado. Na verdade, olhando a coisa sob o ponto de vista metafísico, temos de admitir que o todo infinito e eterno, ele é indivisível. Toda divisibilidade do todo é mera aparência. Por exemplo, cada ser vivo é parte integrante do todo, mas não se diferencia do todo, apenas sob o aspecto de sua limitação. Aí decorre a afirmação de que, apesar de o ser humano ser limitado, ele, em nível inconsciente, interage com o todo. É o que se chama de memória universal. Só que, em virtude das nossas limitações, nós só colapsamos aquelas informações que são do nosso interesse e que nós podemos compreender. Então, quando nós falamos que tudo é vácuo e matéria, isso, na verdade,
é uma afirmação sem fundamento. Porque o nada ou o vácuo resulta da limitação da nossa percepção. Então, o vácuo é apenas uma ilusão. Tudo está interconectado em níveis diferentes. E, claro, por estar em níveis diferentes, nós não percebemos essas interações sob o ponto de vista físico. Então, o tempo, por exemplo, que o Ronaldo falou, o tempo é uma ilusão. Na verdade, o tempo é um construto perceptual. Quando você está em nível inconsciente, por exemplo, quando você dorme, você está em nível inconsciente, onde é que está o tempo? O sonho é uma produção, uma criação do nosso inconsciente e não tem relação com a nossa vivência física, como pensava Freud. Então, o sonho, que é virtual, ele não depende das nossas experiências no universo físico. Então, tudo está em contínua interação, inexistindo, portanto, separação entre os seres e as coisas. O Ronaldo falou em clarividência. Muito bem. A clarividência, a pessoa é capaz, em algumas situações, de perceber o que está dentro de uma caixa fechada, ou que pode perceber algo que está à distância, não resulta de uma percepção visual física, mas sim de uma experiência virtual, onde a mente não usa o aparelho visual para perceber o que está escondido ou o que está distante. Logo, a clarividência é uma percepção, na verdade, virtual. Outra coisa também é mente e cérebro. A mente não é um produto do cérebro. Onde é que estão as informações na nossa mente? Em que parte do cérebro estão todas as informações? A mente está no mundo virtual. Ela interage com o cérebro. E daí, quando existe um defeito na estrutura cerebral, por exemplo, a questão da beta-amiloide, então nós temos um processo de demência, ou o que se fala muito hoje, de o sujeito está com Alzheimer, ou Alzheimer, que seria a palavra correta. Por que isso existe? O Alzheimer é a interrupção da interação entre mente e cérebro, porque a mente não está dentro, ela interage. Por isso, como se fala em sobrevivência da consciência, não é da consciência. A consciência faz parte da mente. A mente é constituída de consciência, autoconsciência e memória. Daí, o indício da sobrevivência é a memória extracerebral, indicando que aquelas informações não pertencem à experiência daquele corpo. Então, consequentemente, nós temos de fazer essa separação entre mente e cérebro. E mente é um conjunto de informações em forma de programas e que são armazenadas
na memória. Também temos de fazer uma distinção entre possibilidade e probabilidade. A possibilidade é um fato virtual. Esse fato virtual pode ter a probabilidade de acontecer ou não. Daí por quê? O que é o acaso? É a possibilidade não prevista que aconteceu. Então, nós chamamos isso aconteceu por acaso. Mas o que é o acaso? É a possibilidade não prevista que aconteceu. Então, falou-se aqui de que a memória pode ter vazios. Na verdade, o esquecimento é uma maneira de proteção da memória. Se nós não nos lembrássemos de tudo, naturalmente, nós iríamos perturbados. Então, há um processo seletivo na memória que apenas colapsa aquilo que é do nosso interesse. Essa questão da pessoa esquecer de uma coisa não quer dizer que é Alzheimer ou Alzheimer. Quer dizer apenas que houve um bloqueio temporário daquela informação, o que é diferente. Então, consequentemente, nós temos de observar que a mente não é afetada pela morte. Isso é uma evidência clara. Se a mente fosse afetada pela memória, não haveria a memória extracerebral. E, no entanto, a parapsicologia vem demonstrando que a pessoa é capaz de, em certas circunstâncias, principalmente quando criança, que tem poucas informações, é capaz de lembrar acontecimentos de uma vida passada. Isso, por enquanto, são as minhas observações. Só para a gente seguir aqui, aí tem os comentários do palestrante, né? Aí depois, pela ordem de inscrição, está com a mãozinha levantada ali, bolinha, e depois a gente passa, né? Para continuar. Você por favor. As observações do Paulo foram muito interessantes, porque ele interpretou e colocou, através do que ele escreveu, uma linguagem metafísica, né? Reforçando as exceções daquilo que nós colocamos. Foi muito que enriqueceu, mas ainda aquelas observações. E pela ordem de inscrição, temos Molina, por favor. Molina. Eu vou começar pelo fim. Ronaldo, você publicou isso? Então, acho que tem trecho num do livro meu, Teoria Psicologia Geral, eu fiz menção. Mas acho que você deve publicar como artigo em alguma revista, né? Okay. Tem que encontrar uma revista que aceite esse tipo de artigo, mas você tem que publicar. Só lembrando que Einstein ganhou o seu prêmio Nobel dele numa publicação numa revista que não era uma revista top, né? Acho que você, mutatis mutandis, mas eu acho que você deve publicar uma revista que aceite seu artigo, tem que ficar registrado, não só no livro, porque no livro muitas vezes as pessoas não leem, né? Mas o artigo ia ficar mais fácil de acessar. Acho que é de enorme relevância seu insight, sua apresentação. Bem, então, fazer alguns comentários aqui, um misto de sentimento, né? O primeiro sentimento é em relação ao Ronaldo. Uma pena como uma pessoa tão brilhante como o Ronaldo não tenha um espaço na ciência brasileira que merece, né? Isso a gente vê esse problema não sei se você se alguma vez se interessou ou não se interessou pela vida universitária, né? Que é um dos caminhos de você poder compartilhar a sua visão, mas fico pensando nos vários prêmios Nobel que a gente não conquistou por diversas razões, né? Muitas indicações, mas não tem dúvida que você mereceria um lugar de
de destaque na ciência brasileira muito maior do que você tem. E a outra dizer também, assim, novamente, para volta também, né? Todo mundo, eu acho que é um privilégio estar, como diz Alexandre, né? É um privilégio estar no sábado aqui com vocês, né? Vendo a qualidade, os insights do comentário de vocês todos, Joalmir, com o Araci, né? O Walter, o Ronaldo, todo mundo. Mas é mesmo que eu digo para a volta, né? Volta não tem um lugar de destaque na ciência brasileira. Tudo bem, Walter é o presidente de honra da Academia Pernambucana de Ciência, o que é uma coisa extremamente meritória, mas eu acho que o Walter também teria um espaço muito maior, deveria ter um espaço muito maior na ciência brasileira pelos insights que ele faz, os links que ele faz, as reflexões que ele faz. E aí, Walter, tem um desafio, né? Eu vou voltar para aquela conversa inicial. Você tem que, eu não sei como, você tem que entrar em contato com os Mahatmas para eles ensinarem você a viver 1000 anos também, né? Não sei como você vai fazer isso, mas você não pode partir antes de 1000 anos, né? Enfim, parabéns, show de bola. Nesse mar de sentimento, é o mesmo sentimento de pequenês, né? Essa palestra de Ronaldo me deixou com aquele sentimento de pequenez muito grande. Ainda bem que você resumiu nas conclusões, que aí me ajudou a situar um pouco, né? Porque no meio do processo eu estava absolutamente me sentindo pequenininho demais da conta, né? Mas parabéns ao IPP por essa manhã maravilhosa, tá? Parabéns, Ronaldo. Obrigado. Em relação à questão da academia, na faculdade, eu fiz teve um concurso que teve teste para vaga de professor de histologia. Foram 3 vagas, eu fiquei em segundo lugar, mas não entrei. Por quê? Porque existiam 3 ex-professores que foram candidatos e uma conhecida, a professora Sônia, me referiu ao Ronaldo, você ficou em segundo lugar, mas você não vai entrar, porque você sabe, esses 3 ex-professores, eles se candidataram e O negócio sempre. A faculdade, né, praticamente reservou para eles, independente de eu estar entre os 3. Né? E aí a coisa foi fluindo, o tempo foi passando e deixamos para lá. Coisa da vida. Agora sim, é próximo, e depois eu me explico. Ronaldo, ou Walter, falou sobre sonhos. Eu, quando tive terminal... A câmera saiu de foco novamente, para se desaparecer. Ela atende a... De 80 a 86, A voz, mas... eu fiquei internado no MD Anderson, em Houston. Terminal, uma casa de futebol, separação cultural, uma série de problemas. Deixei um sobrinho, que hoje nós temos 8 pessoas, eram 10 na minha função. Mas não eram formados ainda. Deixei um sobrinho tomando conta do meu consultório, dando 50% a ele. Toda vez que eu vinha com um mês de descanso, ele apresentava, mas foi avalento. Quando eu voltei de ver, não tinha mais nada para ver. E fiquei bom. Terminal. Quando eles me examinaram, eu levei minha filha Cristina para lá, eles, 3 médicos do Dr. Sandro, da Inglaterra, disseram que eu estava terminal. Foi o que eu disse. Doutor, eu estou no barco da vida, irei de lutar até uma fração do segundo em que a minha mente estiver sã. Compulsão, mente sã. Mente sã, compulsão. Com muita fé em Deus, que é amor, em mim mesmo, nós somos partículas divinas, tanto em religiosidade quanto em física quântica. E estou aqui no melhor lugar para você atender. E nesse período, eu voltei, procurado, fiquei sem cliente, sem nada. Aí me ajoelhei, pedi a Deus a minha ajuda. Fui dormir. Esse é um fenômeno interessante. Aí sonhei com um ser, só via os ombros, e com uma placa na mão, uma milhar desse tamanho. E me assombrou, me acordou. Eu peguei, anotei,
Mandei minha empregada aqui na Marinha Imperial, tem 36 anos comigo. Joga aí na milhar, primeiro prêmio. Milhar seca. Tive 3 engenheiros, a probabilidade era para 1 milhão. Eu tirei os 60 mil reais aproximadamente. Vocês acham que isso é uma coisa que veio em sonho. Muitas coisas, às vezes, vêm em sonho para ajudar você. Entendeu? E Agora você tem que nos dar o número da Mega Sena. né? A gente tem um jogado sempre, só quero ajudar uma vez. Eu tenho um jogado constante. Né, Moreira? Ele tem que dar para a gente o número da Mega Sena. E não doou nada com o Mas sofri muito. ganhou uma bolada, mas não doou um real. Você está em sofrimento, você está em plenitude da alma, exacerba em nós a mais inteligência que você já tem geneticamente. Quando eu entrei no hospital, teve um chileno que foi dizer isso, ele suicidou-se. Tudo é forma de dizer. Tudo é forma de dizer. Então, eu inventei um processo, é um robô, era assistente de farmacologia, com o Dr. Brito, né? Entrei no meu corpo, sabia que esses patógenos estavam saindo mais aqui da pancada de futebol, pela lateral esquerda. Começou por aqui, eu comecei a na sangue, perdi o testículo esquerdo, dores incríveis, eu fui para os Estados Unidos. Disseram que ia tomar uma terapia experiencial e um medicamento da dor também. Resultado. Nesse período, né, os processos foram e as músicas foram aparecendo sem eu saber nada de música. Eu tenho 42 músicas, letra e... Eu falei com o maestro Duda, o Zé Sucino, para ele compor. Letra e melodia, porque minha inteligência musical é muito forte. Também quando minha filha morreu de câncer no pulmão, chorando, e jovem ainda, com 60 anos, papai, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não durmo bem, não sentia nada, meu pai. Um câncer desse. 14. Padre migrou aqui para laringe. E os doutores, na época, só que não é Deus, não fizeram um exame cerebral. Quando foram ver, tinha 150 partículas de disseminadas no corpo todo. Passou 6 anos e meio sofrendo para se transferir, porque ninguém morre, se transfere. Existem universos paralelos ao nosso. Existe o livre-arbítrio, nós somos partículas divinas, né? O Big Bang, 1, 2 e 3. E temos a liberdade de ação. Portanto, quando nós transcendemos, vamos ser julgados. Se você praticou o bem, empatou, você volta para quê? Se você fez 1% mal, volta para o universo superior. Se fez 1% de bem, vai para o universo superior. Esse aqui eu penso que é uma reflexão muito simples, mas muito importante. As atitudes. Quanto mais você invejar, eu fui muito invejado, já sofri muito por inveja, ainda hoje sou invejado. Mas você pratica o bem. Perdoa quem faz o mal a você. E o corpo fala, eu já sabia desde o menino, já tem esse fenômeno que não sabia, não existia nem aquela sorrida. Você conhece a pessoa pelo falar, pelo sorrir, pelo olhar, pelo abraçar, pelo andar. Né? E teve vários casos comigo que eu despertava esse fenômeno. Vários fenômenos de pequeno porte, médio porte, grande porte, eu tenho com eles guardado, porque nós temos meus filhos que têm a história da minha vida. E toda sexta-feira vai no pessoal lá, captando todo a minha forma de viver, e está perto de terminar esse processo. Que é importantíssimo você ter para instruir, como o Ronaldo está fazendo, para instruir, para preparar, para ensinar, para que as pessoas produzam sempre o bem e afastem sempre o mal. Então, eu não odeio ninguém, não perdoo tudo. Antes de me fazer mal, já estou perdoado.
porque o mal só cai em quem faz. E vou rezar para quem me fez mal, para não sofrer, para as pessoas não sofrerem. Então, é isso que eu tenho em mim. Encontro merecedor de Deus. Eu sou apenas um instrumento para transportar para o ser humano o poder que ele tem dentro de si. Não acredita, somente quando eu faço meu check-up, faço uma anamnese da minha clientela, você faz, por mais bem feita que você faça, não é completa. Existem doenças em nós assintomáticas. E quando você descobre? Você chega, passa de 60 anos, que minha filha fez, teve esse problema. Aí depois Kátia, minha filha, mais nova, 3 anos, sabendo que a irmã estava doente, fez o exame, não sentia nada. Câncer no pulmão e ainda no pâncreas, no fígado e no pâncreas. Não sentia nada no fígado e no pâncreas. Já pensava para você. É necessário que a gente explique às pessoas que se tornam nossos clientes e as minhas empregadas. Então, acho que eu falo muito no consultório, na anamnese, eu ainda falo pouco. Eu tive um tio marido e não perguntou à cliente, minha senhora, a senhora tem algum tipo de anestésico? Não perguntou. Foi da anestesia, morreu na cadeira. E o Conselho Federal do Odontologia, estadual, criou uma lei em 2006, eu disser a vocês, eu tenho diploma, claro, e premiando um profissional que nunca teve um processo, nunca quebrou a ética. E nunca pratiquei um ato impuro e trato os clientes como da minha família, com amor ao próximo. Por isso, quando eu era para ser engenheiro de método, engenharia de método, com 60 pessoas escolhidas no Brasil todo para fazer um curso de 1 ano em São Paulo. Só 20 passaram. Teste de marcação, teste de... Era teste só ponto. E David Emílio Chadigan foi lá nos parabenizar. Nós vamos fazer melhorias. A gente sei. Tanto burocrático como industrial. Quando chegou um caso para eliminar 12 operários, aí veio a mente reclamar. Sua mãe, presidente da terceira da Penha, sustenta 30 pessoas por. Seu pai da ação católica, respeitou a religião. E você, vai enriquecer quem está rico, empobrecer quem está pobre, seu velho. Eu não vou querer isso, não. Porque é 12 pessoas, com mais mulheres de 24. Geralmente os pobres têm mais filhos do que eu podia. Davam 72 pessoas. Eu disse, Orlandino Vasconcelos, irmão de Jabas, vou pedir missão. Eu disse, rapaz, por quê? Foi meu funcionário, meu birô. Se você quiser ser engenheiro, você podia... Sabe, eu estou de matemática, tudo. Não, senhor, eu quero uma profissão, fazer o bem ao próximo, sem prejudicá-lo. Aí, a gente recebi a indenização, comprei um Fusca, fui motorista de táxi, mas não botei. Então, veja, finalizando. O mal só cai em quem faz. O mal só cai. E você, eu tenho uma capacidade de perceber, uma percepção, de descobrir o mau caráter. As pessoas me afastam, não odeio, não guardo rancor, mas a liberdade que eu tenho de me afastar das pessoas de quem eu sinto que não gostam de mim, ou que me invejam, que podem me prejudicar. Esse é o fato. Agora sim, se o corpo fala, como diz Pierre Pai, o meu, eu acho que ou é mudo, ou fala muito baixo. Se ele fala baixo, eu vou botar o microfone para ver o que é que ele está falando. Vou passar para o Ronaldo para fazer os comentários finais, né? E lembrando sempre que sábado que vem, às 9h30, né, teremos uma nova apresentação. E antes de passar a palavra final para Ronaldo, assim, só lembrando, né, que da dificuldade, a Molina falou, né, a questão da publicação, né, que o Ronaldo só publicou parcialmente em livros, poderia ter publicado em outro fórum, uma revista. O Alexander Moreira, né, que é conhecido psiquiatra e parapsicólogo, ele faz parte da PIEG, ele tem uma publicação que eu acabei de ver no YouTube, no Instagram, ele falando exatamente da censura, né? Ele foi convidado, juntamente com mais 2 pesquisadores, numa revista de
conhecida internacionalmente, a Frontiers, né? E ele, na fazer uma revisão, né? Então, eles escolheram alguns artigos, e um dos artigos foi censurado. Aí, lembrando que Walter falou sobre memória de vida passada, um artigo, né, feito pelo professor titular da Universidade da Carolina do Norte. Né? Então, ele disse, olha, aí ele saiu, ele deixou de fazer a revisão, ele não aceitou a censura, e dizendo, se a censura fosse porque o artigo não atendia os critérios científicos, a metodologia inadequada e tal, tudo bem, mas não, foi simplesmente porque o tema, né, que era memória de vida, né, de crianças, né, que alegavam vida passada, não era um tema adequado, científico, né, entre aspas, né, e há toda uma movimentação. Então, ele publicamente fala isso, e ele cita um artigo, que eu não me lembro mais de uma revista, que fala, né, ele faz um estudo mais metodológico, né, exatamente da censura, né, nos meios científicos. Então, eu passo a Ronaldo as palavras finais para que a gente possa, né, terminar essa manhã tão proveitosa. Bem lembrado, Jomir, bem lembrado, bem lembrado. Em síntese, né, a proposta é que os fenômenos paranormais, teoricamente, não seriam como que fenômenos de exceções, mas da inibição de funções psicoinibidores. Se não houvesse essa inibição, estaríamos interagindo tanto psicologicamente como psicocineticamente, né, com o meio, no ambiente, de uma forma aleatória. Obrigado a todos e um bom final de manhã, né? E até uma próxima oportunidade, que será no próximo sábado. Possivelmente, já ouvi. Possivelmente. Temos um convidado, uma convidada, na realidade, que falta ainda os detalhes da confirmação, né? E depois tem uma outra minha apresentação lá na frente. Tá bom? Bom final de semana para todo mundo. Beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Muita luz.